tema de hoje é difícil, pais e filhos. É um tema muito atual, porque sempre vai ter a demanda de pai e filho, de mãe e filho, a demanda de família. Esse tema percorre muitos livros, podcasts, YouTube falando sobre criação de filhos, muitas músicas, né? Lembro aqui de Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Por que o filhinho do Eduardo que está de recuperação se parece com ele e não parece com a mãe, né? Isso daí é sempre um detalhe que eu fico pensando. Sempre a mãe, ela é mais presente na criação dos filhos. Também me lembro, também de Legião Urbana, uma música muito conhecida. Se você aí percorre como Pastor André, os anos 80, 90, uma das mais conhecidas é Preciso Amar as Pessoas como se não houvesse amanhã. Sabe qual que é o título dessa música? Pais e Filhos. É um tema então que a gente vai discorrer, porque a palavra de Deus nos ensina, nos instrui. E é isso que nós precisamos. Não é o que você aprende na internet. Muitas vezes esse tema é tido como algo difícil, e é. Né? Sempre falam que filho criado, trabalho dobrado. Ou seja, sempre um pai vai se preocupar com o seu filho. Mas esta manhã, você que está aqui e é filho, você também tem uma palavra que Deus vai te falar. Você também está envolvido. Nesse enredo, Deus escolheu fazer a humanidade através de um casal. E essa é a história de família. É uma história de amor, às vezes tragédia, às vezes dores, muitas vezes reconciliação. E essa é o enredo da salvação, né, que a gente aprendeu com o Bernardo Shaw. Essa é a história. Mas essa queda, essa rixa entre pais e filhos, não era para ter sido assim. Deus não criou a humanidade para a separação, ao contrário. Ele criou para que a família fosse uma bênção, mas com o pecado, através de uma desobediência do primeiro casal, porque tinha uma árvore em que Deus tinha dado uma regra. Dessa árvore você não pode comer. Mas, infelizmente, seduzida ali pelas tentações da serpente, o pecado adentrou ao mundo, com isso a queda. E a partir daí, o relacionamento é quebrado. E agora, através de famílias, Deus vai restaurar a história, amém? Lembram-se de Abraão sendo chamado? Sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pela fé, então, ele vai com a sua família. E Deus diz a ele, você vai ser uma bênção. E através da tua família, do povo que você vai fazer, todas as outras famílias serão abençoadas. Então, com isso, a história vai desenrolando. Abraão há um misto em obediência e às vezes pisa na bola. Com a gente isso não acontece hoje, mas lá naquela época, me lembro Abraão já ali em Gênesis 12, saindo, obedecendo a Deus, logo de cara chega no Egito, o que ele faz? Ele mente. A esposa dele era muito bonita, a Sara. Vou falar que ela é minha irmã, porque se eu falar que ela é minha esposa, vão me matar. Vão acabar comigo e para ficar com ela. Então, obedecendo a Deus, no percurso, já pisa na bola. Só que Deus ainda continua, trazendo restauração, trazendo o propósito que Ele tem no final, de convergir todas as famílias, a paz, a reconciliação e a salvação. Diante disso, diante da promessa, quando o povo está escravizado no Egito, Deus levanta um homem. Na verdade, levanta um bebê, né? Moisés, o libertador, aquele que, através da sua liderança, o povo vai sair do Egito, tirado pela mão poderosa do Senhor, passar pelo deserto, passar entre as águas do mar.
levar ao povo a terra prometida, onde as famílias poderiam desfrutar dos deleites da vida, dos deleites que Deus criou, e tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou, de fato, é para o nosso deleite e desfrute aqui nessa terra. Mas por que então acontecem coisas, desastres, tragédias entre as famílias? Por conta do pecado. E agora Paulo, muito tempo depois, vai se direcionar a uma igreja. Porque através de um povo, Deus faz com que a promessa alcance um exato momento na história em que viria um Salvador. Viria aquele que seria perfeito, aquele que então cumpriria a lei completa de Deus, as regras que Deus tinha estabelecido desde o deserto com Moisés. E agora então em Cristo Jesus, todas as famílias são benditas por conta da salvação que alcança a todos. Todos aqueles que creem nisso. Antes os que criam em que Cristo viria. E agora aqueles que creem em que Cristo já fez a obra completa. Este é o enredo da salvação, em que Deus usa famílias para trazer a nós hoje e deixou-nos a sua palavra. Paulo então vai dizer diretamente aos filhos: filho, papai e mamãe não pode fazer devocional por você. A sua vida espiritual é individual. Papai e mamãe pode te ajudar em várias outras coisas, mas o relacionamento entre você e Deus é individual. A palavra é direta. Obedeçam aos seus pais no Senhor. A obediência, então, ela é devida, não para que você terceirize essa responsabilidade, mas é você. Você que deve, então, dentro do relacionamento da sua casa, do seu lar, cumprir, então, este mandamento de obedecer aos pais. E você que está aqui, pode estar achando, mas eu não tenho filho, não quero ter filho. Aliás, aqui na comuna é uma bênção. Vocês viram aqui, né? Dou graças a Deus pelos irmãos que têm mais de 2, porque aí nosso censo aqui já fica a média bem equilibrada, né? Então a gente fica constrangido de ter muito mais filhos. Eu tenho uns irmãos aqui, glória a Deus pela sua vida. Mandamento de crescer e multiplicar, você está seguindo certinho, muito obrigado. Então você que não tem filho, não se sinta constrangido. Essa é uma organização, é uma demanda sua, da sua família, com Deus. Mas saibam, um lar não é feito apenas de pais e filhos. Quando um homem e uma mulher decidem então se unir e tornar-se uma só carne, ali já há um lar, amém? Ali já há então surgindo uma família em que Deus pode então ser o pai. Nós vimos isso em estudos passados, a relacionamento entre maridos e mulheres, né? Relacionamento muito fácil, muito simples, né? De se lidar, não tem problemas, é tudo uma maravilha. Só que Paulo vai dizer, depois dele ter falado sobre a submissão, sobre a sujeição, né? É por isso que o homem deixará pai e mãe e ajuntará com sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Antes disso, ele vai dizer, sujeitem-se uns aos outros. Então, quando Paulo está escrevendo aos filhos, para que eles respeitem e obedeçam os pais, já está dentro desse contexto de família, de respeito, de estrutura familiar. Percebam então, eu quero enfatizar isso, não é nenhuma questão política. Eu espero até que você já tenha decidido o seu voto e tudo mais. Mas Deus não mexe na estrutura familiar. Deus não dá um novo aspecto para a família. Mesmo com a queda, Deus quer usar um homem e uma mulher para se casar. E isso é bom. Não há um outro modelo. Não há uma outra forma. Não há nada mais moderno que vai satisfazer isso. Deus não mexe na estrutura da família, porque Ele criou assim. E se há algo que não necessita de mudança, então não deve ser mudado.
O que deve ser restaurado é a harmonia no lar. E outro ponto que eu queria enfatizar aqui essa manhã é que os filhos devem obedecer aos pais e se tornar uma só carne depois que já estão preparados para formar uma família. É no casamento que isso deve acontecer, é nesse ambiente. Então, quem é noivo, quem é jovem, não deve viver vida de casado. Deve viver vida de filho, de jovem. Pode namorar, pode desfrutar da obediência, mas isso é o contexto em que Deus nos coloca. Então, os jovens têm que aguardar o momento correto. As crianças não têm que serem estimuladas à sexualidade quando crianças ainda. Isso é uma fase que vai acontecer naturalmente quando já estiverem preparadas. E é você, pai, e sou eu como pai também, e é você, mãe, que deve conversar essas coisas com o seu filho. Não é em outros ambientes que ele deve aprender essas coisas. Isso é dentro do ambiente da família. Foi Deus que quis assim. E é a palavra que nos alerta. Paulo escreve primeiro aos maridos e esposas e depois vai se dirigir aos filhos. Sei, já fui jovem, né? Ainda sou. Tentações são fortes, né? Tem alguns jovens que acham que aquele versículo que Jesus fala, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, é namorado. Não, calma. Vai chegar a pessoa certa. Ore, busque. Tenha o tempo correto da vida. Aprenda algumas coisas. E a obediência não é fácil. A obediência, ela é progressiva. Mas percebam, então, que a palavra vai de encontro a você, jovem, criança. Paulo, então, não está pedindo para que as crianças vão para um outro lado da igreja para depois que a carta seja lida. Não. Paulo espera que a carta seja lida para toda a comunidade. Para todos que estão ali. A palavra alcança cada canto desse mundo. E se você falou, eu não tenho, se você pode falar, eu não tenho paz mais, com todo o respeito, com todo o amor eu te falo. Não há ninguém aqui nesta terra que não possa ser alcançado pelo amor de Deus Pai. Paulo vai dizer aos Efésios, eu oro, eu rogo, para que vocês, juntamente com todos os santos, possam entender qual é a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Ou seja, não há 1 centímetro nessa terra que não seja preenchido pelo amor de Deus. Então você não está sozinho. Você não está só. Deus é o teu Pai. Eu já preguei em Efésios 4, versículo 6, dizendo que Deus é em tudo, em todos e Ele é Pai de todos. Você não está abandonado, nem órfão, nem órfã. Você tem um Pai que cuida e zela de você. Você tem a graça de Deus que alcançou a sua vida. E eu acho fantástico quando a palavra de Deus tem alguns detalhes. Fico maravilhado. Paulo iniciando a carta dizendo que em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nós somos abençoados de todas as formas. E agora ele vai dizer que os filhos devem obedecer aos pais aonde? No Senhor. Ou seja, em Cristo. Na região celestial. E agora a obediência no Senhor. O poder de Deus então envolve todo o universo, mas também o cantinho menor, mais escondido da casa. A palavra vai de encontro a você e não tem como fugir. É com você, é comigo. Ele quer ser Senhor da sua vida. Não tem só essa coisa de que, Ele é poderoso, Ele é criador. Ele então é um Deus, uma força. Ele é Senhor. E Senhor tem as rédeas, tem o controle na mão. Deus tem o controle do universo na mão e o controle da sua vida e da tua família. E dos teus filhos. E você, filho,
E você, filha, Deus também tem o controle da sua vida. Por isso que Ele pede para que você obedeça. É difícil obedecer, mas é assim que Deus coloca no contexto da família. Deus, em Cristo Jesus, deu a graça, amém? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus. A salvação é pela graça. Mas a vida em si, o dia a dia, precisamos então obedecer algumas regras para que a vida seja boa, para que a vida seja, de fato, em harmonia. Deus deu ao povo de Israel os mandamentos. E o 5º mandamento, qual que é? Honra teu pai e a tua mãe. A obediência e a honra devem ser, então, práticas de um cristão. Não importa a idade dele, não importa a situação financeira dele, todos têm que obedecer. E como bem disse o pastor André, a mulher obedece ao seu marido. E o marido sacrifica-se pela sua esposa. Um filho obedece a quem? Ao seu pai. Então, vamos tomar cuidado de ficar colocando regras nos filhos dos outros. Uma criança deve obedecer, sim, às autoridades, no exercício de tal. Por exemplo, um professor em sala de aula. Uma criança tem que obedecer, correto? Um jovem tem que obedecer. Não vai falar assim, lá na igreja falou que só tenho que obedecer meu pai, né? Então, deixa claro. Um policial é uma autoridade, precisa ser obedecida. Na verdade, só que a palavra de Deus nos alerta em que essa obediência deve ser, então, dirigida dentro do ambiente familiar com toda a honra, com todo o zelo, com todo o cuidado. Cristo não deixou de fora, no Novo Testamento, colocou regras novas entre o relacionamento entre filhos e pais. Ao contrário. Cristo, e John Stott vai dizer isso, Cristo, que é aquele que diz, venha a mim as criancinhas, e lembram-se da passagem de Marcos 10. Os discípulos estavam impedindo as crianças de virem a Cristo. O que Cristo faz? Ele fica indignado. Ou seja, o que ferve o coração de Cristo é quando alguém impede que as crianças cheguem até Ele. O que tem te indignado aqui nessa sociedade? Será que as influências da mídia, as doutrinas que são inculcadas em nossos pequeninos, têm te indignado? Nós temos tomado então partido ou ficados lenientes? Né? É só uma conversinha. É só mais um banheiro em comunidade. Não deixem que essas brechas entrem dentro da nossa sociedade. Vamos então estar indignados também. Que nosso coração ferva com isso. Porque criança para Cristo é sagrado e para nós também. Então, de fato, ele vai falar isso. E naquele mesmo contexto de Marcos 10, chega um jovem. Chega um playboy. Né? Talvez ele estava com as roupas da marca, da época, tinha muitas posses. Ele diz, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Cumpra as regras. Não mate, não roube e não faça o quê? Ou faça o quê? Honra teu pai e tua mãe. Cristo, então, não negocia esse valor. Cristo não negocia este mandamento. Ele não diz, ouviste o que foi dito, eu agora vos digo. Não, ele diz, cumpra isso, isso é bom. Mas ele diz, ainda te falta uma coisa. Ou seja, as regras, os mandamentos, eles só são completos quando então nós temos Cristo em nosso coração. Não são só mais regras que salvam. Agora tem a graça.
de Deus. Ou seja, para você ser completo, a sua obediência tem que ser completa também. Não é algo que você faz escondido, né? Quem tem filho sabe. Manda escovar os dentes, depois de 2 segundos volta. Ué, o que aconteceu? Dá o bafo aí para eu ver se escovou mesmo. Ué, vai estar enganando quem? Depois vai ficar com dor de dente, vai esconder, até quando? A obediência, então, ela não é velada. Ela tem que ser completa, jovem. A gente vai ver isso em Efésios, os próximos versículos, com a permissão do Senhor. Mas dentro do contexto de trabalho, você tem que trabalhar ao seu senhor, ao seu chefe, não na vista dele, sabe? Quem trabalha aqui com o computador sabe o que é Alt Tab, né? É quando uma janela troca rápido, né? Aí você está lá vendo outra coisa, chega o chefe, Alt Tab, estou aqui na planilha. É algo que tem que ser verdadeiro, tem que brotar do coração. Colossenses 3:20, a mesma palavra. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso o agrada. Você e Deus tem um relacionamento individual. Não é o teu pai que está fazendo com que a sua vida com Deus seja, de fato, fortalecida. Você tem que crescer na fé. Irmãos, irmãs, como eu queria que Jesus tivesse dado para nós a fórmula, a receita do bolo. Ele não fez, ele deu princípios para que a gente possa seguir. O único texto da palavra que diz que sobre a infância de Cristo, sobre a sua mais tenra idade, é em Lucas 2, 51, 52, onde diz que em tudo Cristo, Jesus, obedecia aos seus pais e era submisso. Pode pôr esse texto, por favor? Lucas 2, 51. Eu queria mostrar, porque é uma das poucas passagens que relatam a infância de Cristo, onde diz que Jesus obedecia aos seus pais. E ele voltou com eles para Nazaré e era... vai dormir, Jesus. Ué, mas eu que criei o sol, a lua, eu durmo a hora que eu quiser. E era submisso, dava exemplo. E o texto continua dizendo, o 52 agora. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos adolescentes. Você não precisa ser chato, aborrecente. Tem que crescer diante de Deus e dos homens com graça. Ser um jovem nota 10, um jovem alegre, um jovem que saboreia a vida e os prazeres da vida. Não tem que viver, então, acuado. Mas você não conhece minha mãe, há muitas regras. Sei. Conheço eu mesmo. Também sou um pai. Coloca muitas regras. Algumas coisas você que é jovem vai aprender só depois. É uma obediência progressiva. Né? Agora você reclama que o seu pai bate lá na porta do banheiro. Já deu, muito tempo de banho, a conta vai vir alta. Sabe quando você vai aprender? Quando chegar a sua primeira conta de luz. Aí você vai sentir na pele, aí você vai ver. E aí seu filho vai querer ficar brincando lá com os patinhos na banheira. Você, não, Nanina, não. Aqui em casa não, aqui em casa eu que mando. É assim a vida. Nós vamos, então, obedecendo, aprendendo, trocando essas experiências. Porque Deus fez assim. Há um problema. Há um alerta. Paulo diz, nós andávamos conforme o curso do nosso mundo, né? Em Efésios 2, você pode ver isso também. E o espírito que organiza o sistema mundano, o príncipe da potestade, quem que é? Quem que é? Satanás. Nesse mundo, o sistema ele é todo feito, programado, para que a desobediência seja a regra. E o espírito maligno,
age nos filhos da desobediência. Quero mostrar esse versículo também, então. Efésios 2:2. A gente tem que relembrar, né? Passamos por ele já. Nos quais vocês andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se você e eu não cumprimos as regras, desobedecemos, estamos vivendo como outrora. Não mais como os filhos da luz, não mais como os filhos de Deus, como os representantes do Evangelho aqui na terra, mas como os filhos do sistema, como os filhos desse mundo espiritual maligno. A obediência, então, deve então levar glórias a Deus. Por quê? Porque um filho obediente está vivendo de acordo com o que espera o seu Pai Celeste. Espera o seu Pai aqui. Então, esse é o problema. Nós somos bombardeados para desobedecer, né? A plaquinha não pise na grama parece que nos tenta de alguma forma, né? Queremos fazer o que é errado porque parece que é vantajoso, porque parece que está todo mundo fazendo. Se eu não fizer, eu não vou ser aceito. Jovem, você tem que ser aceito pelo Senhor. Obedecer os seus pais, porque isso agrada a Deus e não ao teu amiguinho, não ao teu coleguinha. Não é porque todo mundo está fazendo, você vai fazer também. Livre-se desse espírito da desobediência. Seja aquele que honra ao pai e à mãe. Jesus honrou, Jesus obedeceu, e a salvação, ela vem através da obediência do Filho. Imaginem se Cristo não tivesse obedecido a Cristo, a Deus. Se Cristo então tivesse vindo daquela forma milagrosa e depois tivesse levado uma vida desordenada. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Cristo nos deu o exemplo então de como um filho deve obedecer ao Pai. Isto é justo. O John Stott, no seu comentário de Efésios, vai dizer que isso é uma justiça natural. É difícil de explicar isso. Na teologia medieval, eles diziam isso, que essa justiça natural é como se fosse um tecido da sociedade, de várias sociedades, algo global, em que as culturas elas conversassem em algumas coisas. É o que o C.S. Lewis, em seu livro Abolição do Homem, vai dizer, que é o tal do tal, com o perdão da redundância. O que é o tal? Essa ordem em que em uma cultura é errado, mas em outra cultura também é. É algo que se conversa. Tem as exceções, tem, é claro, né? Mas é algo natural, em que um pai e um filho devem se respeitar. E um filho honra o seu pai. Nós gostamos de ver isso nas culturas orientais, né? Como eles reverenciam os mais velhos, há um respeito tremendo. Aí você vai falar, na minha época, quando o professor entrava na sala, eu ficava de pé. Aí o Pedrinho dizia, estou de pé, mas meu coração está sentado. É uma obediência verdadeira, é um respeito, é uma honra, é algo de vida. Então, dentro dessa, isto é justo, é o que Paulo vai dizer, é essa sociedade, essa coisa global em que se conversam algumas coisas. Por exemplo, se você está indo no shopping, estacionamento lotado, tem aquela vaga de idoso, bem na porta, você vai lá e para seu carro lá. Não, mas estou atrasado, é só um minutinho. Meu irmão, minha irmã, isso não causa um alvoroço no seu coração? Não vou orar para que Deus murche o pneu do carro, porque eu posso ter tentado nisso também. Mas isso não pode ser comum, não pode ser regra. Tem que ter um respeito aos mais velhos. É algo natural. Ou você acha normal uma jovem que se ajunta com seu namorado e matam os pais, e no dia das mães sai
da cadeia. Você acha isso normal? Isso não coça o seu coração? Não te deixa irado? O que está acontecendo com você então? Deixe uma criança entregue a si mesmo. Não coloque em ordens. Não diga não, porque ela tem que se desenvolver. A criança não precisa de não. Por que Deus então nos deu vários mandamentos dizendo, não faça isso, não faça aquilo? Não deixe a criança entregue a si mesmo. Ela será vergonha para você. É o que diz a palavra. Ela tem que ser instruída, criada. Não tem condições de tomar as próprias decisões. Fico indignado porque está chegando cada vez mais próximo. Cada vez mais próximos. O alerta é para a gente, é para a igreja do Senhor. Não é na nova sociedade, que está uma cidade longe. É aqui, é agora que está acontecendo. Temos então que obedecer como resposta do amor de Deus e do amor dos pais. Isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Obedecer e honrar faz bem, dá vida, dá prazer. Ah, mas já criei meus filhos. Você tem pai? Seu pai é mais velho, mas está vivo. Honre-o. Qualquer um que te ajudou na criação, honre-o também. Deus coloca anjos em nossas vidas para nos ajudar na criação. Esses precisam ser honrados. Essa é a obra de reconciliação que Deus faz através da igreja e através da família. Ele faz no Senhor. E agora os pais não devem criar os filhos na ira. Porque uma hora o jogo muda. Uma hora você é filho, mas outra hora você pode ser pai e mãe. Quando eu digo pai, é pai e mãe. Você pode ser o pai, a mãe, né? Para que serve o filho? Quem aqui já teve infância e morou em sobrado? Né? Poucos. Tem que falar o que é sobrado, né? Porque hoje em dia é tudo apartamento. Sobrado, meu jovem, é quando a casa tem a parte de baixo, geralmente a sala e a cozinha, e em cima ficam os quartos. Não é tudo no mesmo ambiente, assim, tem aquela separação. E aí quando você é criança no sobrado, e alguém esquece alguma coisa lá embaixo, e você está em cima, você tem que ir lá buscar. E quando tem alguma coisa lá em cima, e eles estão lá embaixo, você tem que ir lá buscar, porque você é criança. Tem que obedecer. E aí quando você se torna pai, você é a sua hora de dar o troco. Né? Filho, estou com sede, pega água para mim. Traz o controle da televisão, né? O pastor André era da época de trocar o canal no... Tinha que levantar, né? Hoje em dia é só o... É a hora do troco. Não. A palavra nos diz, seriamente. Colossenses 3:21. Projeta, por favor. Obrigado ao pessoal da projeção. Estou tentando me acalmar aqui, é porque eu fico andando muito, eu sei que vocês... Colossenses 3:21 diz assim, pais, não irrite seus filhos, para que eles não fiquem... Vocês viram que Paulo escreve as cartas com o ensino, o princípio parecido, né? O que é o desanimado? Não é o irritadinho, o filho birrento, né? Lembra daquela propaganda do menino no supermercado? Jogado no chão, eu quero brócolis. Não importa se é brócolis, o que ele quer. Está errado. Não tem que se comportar assim. Não é o irritadinho, porque está pedindo alguma coisa que é boa, que precisa ser obedecido. Não. O filho que tem que obedecer ao pai. Então, não passa essa vergonha, não. O desalmado ou desanimado é aquele que perdeu a alma. É aquele que está vivendo diante de uma opressão, diante de uma imposição severa. Então o alerta aos pais é que não criem seus filhos assim. Deus age com você como? Ele te retribui conforme seus pecados ou pela graça? Seja um pai gracioso também. Imponha as suas regras.
impõe, então, uma forma de que a criança cresça debaixo de uma regra clara. É isso mesmo, produção, regra clara. Só que não seja um pai, uma mãe totalmente autoritário. Por quê? Porque assim como um filho obedece ao seu pai porque agrada ao Senhor, um pai cria o seu filho porque também está debaixo do cuidado do Senhor. Tudo acontece nisso, senhorio de Jesus Cristo. Ah, você quer um filho mais tranquilo? Também quero. Até tentei, né? Meu filho vai ter nome de santo e até o nome mais bonito, como diz o Legião Urbana. E Cecília, para ver se tem alguma coisa de Santa Cecília, mas não deu muito certo, não. Veio virada no Jiraya. Eu brinco com o diácono Anderson e com a Fátima, vou deixar a Cecília lá com eles um período, né, de estágio. Só volta quando tiver efetivada. É difícil, dá trabalho, demanda tempo. E a palavra que Paulo diz aqui em crie seus filhos na doutrina, na admoestação do Senhor, é a palavra paideia. A única vez que o grego ajuda os pais aí, né? Não é mãe ideia, não, é pai ideia. É o pai que tem que ajudar também na criação, né? Eu fico bravo com isso, né? Por que a mamãe está lá? Vai ficar tudo bem, filhinho. O papai está lá na roça, mas aqui vai ficar tudo bem, né? A canção de Ninar. Os pais têm que agir ativamente na criação dos filhos. Não é terceirizado. Não é terceirizado para a escola, para a igreja. É um casal unidos no amor de Cristo, ensinando o seu filho na doutrina a palavra de Deus, que é a tua regra de fé e prática. E assim caminhando para o final. Não desanime seus filhos. Antes, anime-os. Desenho, ele é animado por quê? Porque tem cor, tem vida. Tome cuidado com o que os seus filhos têm assistido, né? Porque hoje em dia é muita dor, é muita cor, é muita gritaria, é muita influência. Tome cuidado. Mas crie seu filho com o ânimo que vem do Senhor. Mostre a ele que você ama esse Deus e que vale a pena segui-lo. Não desanime no caminho. As dificuldades virão, mas Deus em Cristo vai te ajudar. Assim como a obediência no Senhor, ela é, com a ajuda de Deus, a criação também é. Faz aí de primeira viagem. Você vai ouvir vários conselhos. Todo mundo tem conselho agora. Ah, porque eu fazia assim, né? Também não fale julgando os outros. Ah, o meu filho nunca. Já ouviu isso? Meu filho nunca vai fazer isso. Irmãos, sofri na pele, né? Meu filho nunca vai chupar chupeta. No primeiro escândalo e desespero de madrugada, lá vai eu na farmácia à noite. Tal do bico. Fale, nunca diga, nunca nesse sentido. Você pode passar por algumas coisas. Tem o princípio da palavra que vai te nortear, vai te dar direção. Use então pessoas mais velhas assim como conselhos. Mas saiba, você tem que criar e você é responsável por isso. Para criar o seu filho e a sua filha com a autoridade do Senhor. Uma palavra aos pais. Para finalizar mesmo, né? Já falei mais do que o meu tamanho permite. 1 Timóteo 5,8. E essa daqui também envolve você e a mim. Aquele que não tem cuidado dos seus. Eu decorei outra versão. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Se há um descrente que honra os pais, cria os filhos, cuida da família, esse tem mais destaque diante de Deus do que aquele que se diz crente, larga os filhos e não cuida dos filhos, ou cuida dos filhos dos outros mais do que os da sua própria casa. Está mais preocupado com os outros
cuida mais dos outros, ajuda mais os outros, mas não olha para dentro da sua própria casa. Tome cuidado. Olha o alerta da palavra de Deus. Se dedique à sua família, à sua casa. E assim Deus vai te abençoar. Seremos uma nova sociedade em Cristo, uma igreja forte, que honra o Senhor, mas honra também nossos pais mais velhos. E assim agrada a Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado por sua palavra. Ó Deus, como é difícil colocar em prática, que vai de encontro às a nossa natureza pecaminosa, Senhor, ao espírito da desobediência, ó Deus, mas nos fortalece no Senhor, ó Pai, para sermos não só aqueles que ouvem a palavra, mas que as praticam, ó Deus, nesse mundo mau, esse mundo, ó Pai, em que o sistema está todo voltado à destruição da família, do modelo de família, ó Deus, que o Senhor próprio criou. Ó Deus, tem misericórdia de nós, e possamos, ó Pai, nos indignar com as coisas que acontecem, ó Deus, que vão contrárias à Tua palavra. Não sejamos lenientes, ó Deus, aos pecados, mas em tudo agrademos ao Senhor, ó Deus. Filhos como pais, mães, ó Deus, nos ajuda, nos fortalece. De fato possamos, ó Deus, enchermos da Tua palavra para que nossos filhos vejam em nós e possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, ó Deus. Ó Pai, abençoa os jovens nesse mundo, ó Deus, em que as tentações se levantam contra a obediência, contra o modelo de família, ó Deus, que eles possam amar ao Senhor, amar aos pais, honrá-los, ó Pai, e possam dar continuidade, ó Deus, levando, ó Deus, através das famílias, o Teu reino, ó Deus, a Tua nova sociedade em Cristo. Nos ajuda, nós oramos assim, não porque merecemos, mas porque precisamos do Senhor Jesus. Amém. Amém.